Fala aí, clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui no Clube de Investimento. Eu trago as informações e as técnicas para que você alcance sua liberdade financeira investindo aqui nos Estados Unidos. Fique com a gente porque aqui é o lugar para você. Meu nome é Bruno e hoje a gente vai falar sobre qual o jeito de você simplificar e começar a ter exposição a investir no mercado americano de um jeito, mais uma vez, mais simples, mais fácil, mais straight line. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Me acompanhe. Antes da gente começar o nosso vídeo, já deixa o seu like, subscribe para o nosso canal se você não está inscrito, se inscreva, divida com seus amigos, a gente está sempre trazendo informações que sejam relevantes para a comunidade de língua portuguesa. Por que eu falo língua portuguesa? É porque, na verdade, eu sou brasileiro, óbvio, mas o objetivo desse canal é trazer informações sobre o mercado americano para qualquer pessoa que consiga, que a gente tenha um elo comum. O nosso elo comum obviamente, a língua. Então, se você é português, se você é angolano, se você é do Cabo Verde, se você é de Moçambique, claro que você é super bem-vindo no nosso canal, nós somos todos irmãos. Então, nosso objetivo é trazer essas informações para todo mundo da língua portuguesa. Divida esse vídeo para as pessoas aprenderem mais sobre o mercado americano. O que eu vou estar falando hoje é como você consegue simplificar, como é que você consegue ter acesso ao mercado americano de um jeito simplificado para o investidor iniciante. E você pode fazer isso através de ETFs, os Exchange Traded Funds. Vou falar um pouquinho mais sobre o que eles são no vídeo, mas eu já dou uma palhinha. Um ETF nada mais é do que um agrupamento, um conjunto de estoques que representam alguma coisa. Então, no caso que a gente vai estar falando aqui hoje, a gente vai estar falando de estoques que representam índices americanos, os famosos que talvez a maioria de vocês já conheça. Então você não precisa comprar um índice, você não precisa selecionar os estoques, apesar que é uma coisa muito boa de você fazer. Eu vou falar sobre isso e fique até o final do vídeo, porque eu tenho um recado para vocês em relação a uma diferenciação muito maior, grande, no que é o mais simples, no que é o melhor. A gente precisa conversar sobre isso. Eu vou deixar isso para o final, porque eu acho que vocês precisam pelo menos entender essa estrutura dos ETFs que acompanham os índices primeiro. Mas isso facilita muito, porque você tem exposição, você tem... eles gostam de falar skin in the game, você faz parte do mercado americano de um jeito simplificado através desses ETFs. Eu vou estar explicando um por um aqui, na verdade são 4 índices que eu vou estar falando. Eu vou estar falando de 5 ETFs, porque um deles eu quero trazer 2, um dos índices eu quero trazer 2, porque eu acho importante essa diferenciação de 2 ETFs importante. Mas quando você tem acesso ao mercado americano de jeito facilitado, te dá esse primeiro, você coloca o pé na porta. Então você começa esse processo de um jeito bem mais simples, muito mais acessível. E daí, desse momento, você vai transformando sua caminhada, que eu espero, que é o objetivo do nosso canal, que você se torne cada dia mais um investidor mais sofisticado, porque é um processo lento, obviamente, que é um processo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, mas ele é um processo muito possível para qualquer pessoa que tiver interesse. E como eu disse, o mercado americano continua sendo o mercado mais forte do mundo, o mercado americano continua sendo o ponto de referência onde os investidores globais continuam trazendo seu dinheiro. É um mercado global, é um mercado que ele é muito além. A gente pensa na Bolsa Brasileira, por exemplo, onde tem as empresas brasileiras. O mercado americano, ele é de fato um mercado global, porque você tem várias empresas de várias partes do mundo, não só empresas americanas, você tem empresas europeias, você tem empresas asiáticas, você tem empresas brasileiras, a gente trade aqui a Petrobras, a Vale. Então é um mercado de exposição internacional. Então é um mercado realmente onde você quer estar com a rentabilidade provada no decorrer de décadas e décadas e décadas, com a estabilidade que a economia americana realmente tem essa particularidade, uma estabilidade independente. Talvez para os brasileiros que estão me ouvindo seja um conforto de você ouvir isso, que tem uma estabilidade comprovada, independente do partido político, da ideologia política que esteja no poder. O mercado americano, financeiro americano, ele tem uma solidez nesse sentido assim que realmente é impressionante. Então, se realmente você quer estar aqui. Então, vamos lá, eu vou descrever para vocês quais são os ETFs, as vantagens, algumas características que esses ETFs têm, porque no final desse vídeo o objetivo é que você consiga, se for do seu interesse, se você achar que já estiver pronto, você já pode começar a investir no mercado americano right away, tendo uma conta num broker que te dê exposição a mercados estrangeiros, sabendo esses ETFs. Tem muita gente que não sabe nem por onde começar, então esse vídeo eu acho que vai ser uma ajuda muito grande. Vamos lá, para cada um deles. O primeiro que eu quero trazer para vocês são os ETFs, na verdade são 2 que acompanham o S&P 500, o SP 500, o Standard Poor's 500, que representa as 500 maiores empresas que tradam no mercado americano por capitalização, por mercado de capitalização. A gente chama de market cap. Na verdade, é o critério de seleção um pouquinho mais complexo do que só ser
é uma das 500 maiores, mas dá uma ideia muito boa da exposição do que está acontecendo no mercado como um todo. Mas antes de eu falar desses dois ETFs, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês, para a gente não ter confusão. Existe uma distinção muito grande, as pessoas tendem a confundir entre um índice, que nada mais é algum tipo de representação de alguma coisa, no caso nosso aqui, desses 500 maiores, no caso do S&P 500, estoques por capitalização, do que a bolsa em si, uma exchange. Então, por exemplo, o S&P 500, ele simplesmente é um índice. Ele não é uma bolsa de valores. Ele é um índice que representa, como eu disse, 500 maiores empresas americanas por market cap, que trade na bolsa americana por market cap. Deixa eu dizer assim, não empresas americanas, empresas que são transacionadas aqui em market cap, que não é necessariamente a bolsa de valores. Por exemplo, o Dow Jones Industrial, a gente vai falar sobre ele também é um índice que representa uma outra coisa, eu vou falar mais à frente. E existe o New York Stock Exchange. O New York Stock Exchange, esse sim, é a bolsa de valores. Que tem um prédio físico lá em Nova York, bonito, todo mundo lá bater foto. Esse é a bolsa de valores. A gente tem um outro que é o Nasdaq. O Nasdaq, ele é interessante, ele tem uma característica particular, porque o Nasdaq é um índice onde são as empresas de tecnologia são negociadas ali, só que ele também é um exchange, ele também é uma bolsa de valores físico, tem um prédio também bonito lá em Nova York, onde você tem o Nasdaq. Então esse é o único que ele é um índice e uma bolsa de valores, mas a gente está falando hoje em relação aos índices e os ETFs que acompanham, para a gente não se confundir. E o último que eu vou falar é o Russell 2000, que é o índice que segue as small caps. Então são 2.000 empresas de capitalização menor. Não pense em você que são empresas minúsculas, não, na verdade não, são empresas de um tamanho considerável, só que elas não fizeram cut para o S&P 500. Com isso fora da frente, todo mundo já entendeu o que significa. E se você tem alguma dúvida, mais uma vez, deixa sua pergunta, deixa a sua dúvida. Eu sei que as pessoas têm interesse muito maior agora no mercado americano. Eu sei que existe também muitas dúvidas, existe também muita misinformation, existe muita informação de muita gente que ainda não entende bem do mercado, estão passando informações para o pessoal que não são muito condizentes com a realidade. Então, deixe sua pergunta, eu vou ter prazer de responder para você. E comentários que você gostou, que você não gostou, eu gosto de responder, a gente ter essa interação. Vamos lá, S&P 500. Existem dois ETFs bem conhecidos que acompanham o S&P 500, eu vou colocar aqui para vocês, mas um deles a gente chama de SPY, o SPY, e o outro é o VOO. Eles são praticamente, eles funcionam da mesma forma, eles seguem o S&P 500 do mesmo jeito. Eles têm uma diferença, que eles são ETFs com um expense ratio distinto, diferente. Deixa eu explicar primeiro para vocês, porque a gente não fala economês, o que é um expense ratio. Existe para cada ETF desse funcionar, para ele fazer propaganda, para ele chegar nos seus ouvidos, para você ter interesse em comprar, obviamente que existe um custo associado com isso. Então o SPY é o mais famoso, é o mais líquido também, é o preferido de gente que faz trade como eu, porque existe muito mais liquidez, existe o market cap dele é maior, existe muito mais transações diárias nele, então ele é o preferido para se você faz trade. Ele tem um expense ratio de 0,09. Enquanto o VOO, que não é tão líquido, que não é tão procurado para trade, ele tem um expense ratio de 0,03. São números bastante pequenos, mas se você pensar em termos depende da quantidade de capital que você tem, no decorrer dos anos faz alguma diferença. Então, de modo geral, as pessoas quando elas estão investindo para longo prazo no S&P, elas querem ter exposição no índice, no S&P como um todo, elas escolhem um VOO. Tem muita gente que tem o SPY, eu tenho os dois, comprei em momentos diferentes, mas de um modo geral, o SPY é o selecionado para maioria das vezes para trade, para swing trade, às vezes de um período curto, e o VO é o que se escolhe por causa desse expense ratio ser um pouquinho mais baixo, é o que é o escolhido para você fazer investimento de longo prazo. Os dois, obviamente, porque o S&P 500, como ele tem 500 empresas e muitas dessas empresas pagam dividendo, esses também pagam dividendo. O dividendo hoje do S&P está por volta de 1,65%, então é um dividendo considerável. Então você tem que entender que quando você investe no S&P, que você pode esperar na média de retorno
são 10% por ano. Nos últimos 5 anos a gente teve um retorno um pouco maior, mas você tem uma média no decorrer das décadas de mais ou menos 10%. Como é que isso funciona, essa média? Porque eu tive essa pergunta algumas vezes em 2022, que pessoas falaram assim, eu entrei no S&P 500 porque me falaram no passado, eu li que o retorno é de 10% ao ano e eu tive um retorno negativo de 19%, porque a gente entrou no bear market em 2022. E o S&P caiu por volta de 19,5% nesse ano. Mas como é que é? Por isso que é uma média. Porque quando você coloca o seu investimento, você coloca o seu capital no S&P 500, em geral, em média, você tem um retorno de 10% no decorrer de 10 anos. E funciona de um jeito bastante simples, ou seja, você vai ter anos onde os índices americanos, o S&P vai overperform, então ele vai ter uma performance maior do que o esperado. E vai ter anos que ele vai ter uma performance como o 2022, a gente teve um bear market. Então ele vai ter uma performance um pouco menor. Isso quer dizer o seguinte, no decorrer das décadas, no decorrer dos últimos 60 anos, com crise financeira, com bear market, com Covid, com GFC, o Great Financial Crisis, se você juntar todas essas crises, mesmo assim, a média, ou seja, anos negativos, 19,5%, que seja 5%, 4%, e você tem anos positivos de 15%, 20%, 30%. Então, proporcionalmente, quando você olha para isso de um jeito, como investimento de longo prazo, você pode esperar um retorno de 10% em média no S&P 500. E além disso, você tem esse dividendo, então é um investimento bastante sólido e bastante conservador, porque a gente tem um histórico, obviamente, que aconteceu no passado não garante exatamente o que vai acontecer no futuro. Você está falando de um histórico das 500 maiores empresas que tem uma performance no decorrer de décadas, não de meses, não é nada altamente especulativo. E deixa eu falar uma coisa para vocês que é super importante, tem guarda essa. Os índices, eles são feitos by design, eles são design para continuar com a performance muito boa e continuarem subindo. Eu vou repetir porque isso é importante. Os índices, o S&P 500 e outros que eu vou falar, eles são design, eles são feitos especialmente para continuarem subindo. Eles sempre vão continuar subindo porque da maneira que eles são projetados para isso continuar acontecendo. Você pode perguntar, mas como é que você pode saber disso? Porque é muito simples. Os critérios que são usados para você selecionar as empresas do S&P 500 é que eles tenham capitalização alta e são outros critérios de performance. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer, se você tem lá das 500, você tem 2, 3, 5, 20, que a performance não corresponde, não estão crescendo, não estão ajudando o índice a subir, o que eles fazem? Eles tiram essas empresas e colocam empresas novas para você continuar com o índice subindo constantemente. Então, quando você faz um investimento no S&P, que é o índice americano, com a estabilidade da economia americana, com o histórico da economia americana, e com esse detalhe onde você tem esse reshuffle, essa reorganização para que a performance continue subindo, você pode investir com bastante segurança no S&P. De novo, só para a gente recapitular, você pode escolher o SPY, você pode escolher o VO, o expense ratio de cada um. O SPY eu já disse 0,09, um pouquinho mais alto, VO 0,03, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais acessível, com um dividend yield considerável, por volta de 1,6, onde você consegue, além da performance histórica de 10%, você consegue você ainda tem um dividendo, desde que você reinvista esse dividendo que você pode fazer. É outro detalhe importante, na maioria das vezes, se você tem um investimento, você tem um plano de longo prazo, você pode pegar esse dividendo e você pode reinvesti-lo constantemente para fazer com que a maravilha dos juros compostos funcione de um jeito ainda melhor para você. E uma outra coisa super importante é o seguinte, por exemplo, o SPY está trading agora por volta de 400, deve estar 409, 410 dólares, alguma coisa por aí. E você não precisa ter 410 dólares, você pode simplesmente comprar o SPY ou VO proporcional ao valor que você tem. Por exemplo, se você tiver 5 dólares para comprar, 5 dólares correspondente ao SPY, você pode. Se você tiver 10, você pode tiver 20. Com o valor que você tiver monetário, você pode comprar, ter acesso. Então, para pensar, você pode, vai ser uma fração bastante pequena, mas você pode passar a ser sócio das 500 maiores empresas, ter exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos por um valor baixo, como 5 dólares, realmente é uma vantagem muito grande. É um instrumento democratizador muito, muito poderoso nas suas mãos. Então, uma oportunidade que você tem de ter uma exposição, esses dois ETFs. Vou deixar isso para vocês. Vamos para o próximo.
O próximo é o mais famoso, é o índice do Dow Jones Industrial, o ETF, esse que vocês estão vendo, DIA, DIA, como você quiser falar. Esse é o benchmark, esse realmente é o mais tradicional, ele começou ainda no século XIX, e ele é um representativo das indústrias, das grandes empresas americanas. Então ele tem 30 estoques, você vai encontrar ali estoques como Home Depot, Microsoft, realmente assim os big boys vão estar ali dentro. Como eu falei, uma característica são empresas sólidas, são empresas que a gente chama de blue chips. Blue chips nada mais são um apelido, uma denominação para as empresas de qualidade. Muitas dessas empresas que a gente chama são de legacy companies, são empresas que têm um legado dentro da indústria americana, empresas de 50, 60, 80 anos. United Healthcare, empresas assim que tem uma referência muito forte na economia. O Dow Jones, ele tem, por serem muitas empresas que a gente chama de value stocks, ele tem um dividendo muito maior, relativamente maior, 1,9%. Então é um dividendo mais considerável, além de também ter um crescimento médio por volta de 10%. E ele tem uma característica interessante, o Dow Jones, pelas características dos estoques que tem ali dentro. Como são empresas mais sólidas, como são empresas assim com menos volatilidade, com menos oscilações de preço, são empresas mais estáveis. Eu sempre digo que quando você cria um portfólio de longo prazo, depende, tem milhões de variáveis para a escolha do seu portfólio. Depende do seu apetite, a sua tolerância a risco, depende da sua idade, quais são os seus planos futuros, o que você pretende fazer, tem muitas variáveis, não variedade, variáveis. Eu sempre falo uma coisa errada, olha, eu até vou deixar nesse vídeo para eu tomar vergonha na cara, porque eu sempre falo uma coisa errada em português. 5 milhões de contos, são 22 anos morando aqui. Mas o que acontece que no ano de 2022, só para dar um exemplo para vocês, quando a gente começou o bear market ele começou, na verdade o bear market é um indicador, a gente chama de um lag indicator, ele não começa quando o mercado, tecnicamente falando, se você não tem a menor ideia do que eu estou falando no bear market nada, mas é quando você tem uma queda no mercado, nos índices de 20%. Então quando ele caiu do ponto mais alto que ele chegou anteriormente, ele caiu 20%, isso caracteriza tecnicamente que a gente entrou no bear market, bear de urso. Quando você começou a ver todos os índices caindo assim vertiginosamente, o Dow Jones foi o que caiu mais lento, foi o que caiu menos, foi o que se recupera, foi onde o dinheiro começou a shift. Por que isso acontece? Porque em momentos assim de euforia no mercado é muito fácil você comprar um estoque, um ETF, um crypto, o que for que aconteceu em 2020, 2021, e de repente as coisas subiam, mesmo se o valuation do estoque não estava no lugar certo, mesmo se a empresa não trouxesse lucros constantes para os seus acionistas, independente do que acontecesse, você comprava alguma coisa nessa época, se você começou a investir. Eu não tenho bronca, tem muita gente, pelo menos quando eu trabalhava em banco de investimentos, que as pessoas tinham bronca desse fato que as pessoas em 2020 tinham capital, muita liquidez na mão, estavam comprando estoque, era tudo artificial, realmente era. Isso não foi uma coisa boa, porque não durou e teve muita gente que se machucou, perdeu dinheiro por conta disso, por não entender que estava especulando naquele período de especulação altíssima, não estava investindo. Então realmente foi uma lástima muito grande para famílias, indivíduos. Foi uma coisa muito, muito ruim que aconteceu depois que eles tiveram a dura realidade do mercado, que não é tão dura, ela só é real, ela não é fictícia, assim, não é uma coisa assim que você simplesmente compra o que aparecer na frente e vai continuar subindo como 2020, 2021. Mas teve uma coisa muito positiva, isso que eu quero falar, que democratizou, muita gente veio para o mercado financeiro por causa desse período. Então o que aconteceu? O dinheiro, quando aquele frenzy, aquela euforia se comprava muito, tudo subia, aquilo começou a diminuir. O que o dinheiro, aquela rotação do dinheiro faz? O dinheiro sai do que é altamente especulativo e vai porque é mais sólido, que é mais estável. Por isso eu continuo dizendo que as pessoas deveriam ter como base, dependente das suas características pessoais. Eu acho que é uma boa ideia. Você pode fazer um monte de adaptações que funcionem para você, mas é sempre bom você ter como base seu portfólio esse tipo de empresas blue chips, porque eu sempre digo que eles são seus amigos quando tudo vai mal. Quando todo mundo está bem, todo mundo é seu amigo. Se todos os estoques sobem, é uma maravilha. Mas quando tudo vai mal, você precisa de amigos de verdade. Os amigos de verdade são as empresas sólidas que têm um histórico de retorno em décadas passadas, que você pode olhar a crise 1, crise 2, crise 3,
recessão, você imaginar, eles passaram por isso, saíram de lá melhores. Então houve essa rotatividade. Então o DIA, esse ETF, mais uma vez, DIA, que dá exposição ao Dow Jones Industrial, vai ser um ETF mais conservador, com menos oscilações, com menos volatilidade, que dá um pouco mais de segurança no seu portfólio. Você pode, obviamente, e tudo isso que eu estou falando, você pode escolher esses 5 ETFs individualmente, você pode ter os 5 no seu portfólio, ou 4, no caso de você escolher entre o SPY ou o VO como representante do S&P 500 para dar uma base para você, mas esse é o Dow Jones DIA, anotem aí. Próximo. E esse que vocês estão vendo aí, o QQQ, Triple Q, QQQ, como você quiser falar, esse é o ETF que acompanha o Nasdaq. Ele acompanha o Nasdaq 100, das 100 maiores empresas que tradam no Nasdaq. E o Nasdaq é um índice que acompanha as empresas de tecnologia. Então você tem as grandes empresas como Apple, como Microsoft, como Nvidia, Google, Micron, estão nesse índice e nesse ETF também. Muitas características particulares. A primeira é que o dividend yield dele é mais baixo, porque essas empresas são todas empresas de crescimento, mesmo sendo empresas flagships, grandes empresas. Então, as grandes empresas, as 5 maiores empresas que tradam no mercado americano são empresas de tecnologia, Meta, Google, Microsoft, Apple, Amazon. Então, como são empresas de crescimento, então elas pegam o capital, elas estão sempre reinvestindo em produtos novos, tecnologias novas. A gente sabe disso, a gente consome os produtos deles constantemente, os serviços. Então, você tem um dividend yield menor de 0,8, né, consideravelmente menor do que dos outros que eu falei até aqui. E ela tem um monte de particularidades. A performance muito boa nos últimos 5 anos, acima de 12%. Então, você tem assim, no somatório dos 5 anos, 80, se não me engano, 89, eu acho, coloco aqui para vocês. Só que, mais uma característica, mais uma coisa para a gente contextualizar, porque 2022 ensinou muita coisa para a gente. 2022 foi o índice que mais caiu. A gente teve momentos que o Nasdaq chegou a cair mais de 30%. Ele é um índice muito mais volátil, até porque o valuation das empresas é muito mais alto. Então existe uma oscilação de preço muito mais considerável no Nasdaq. Mas ao mesmo tempo que ele caiu mais de 30% em 2022, agora em 2023, só em janeiro ele subiu mais de 10%. Então por isso que a performance dele tem sido historicamente muito boa. Ele tem assim, você tem que ter mais estômago, porque você vai ver muito mais volatilidade. Da mesma forma que eu disse que o S&P 500 é um índice, todos são design para continuar crescendo, não é diferente com o QQQ, com o Nasdaq. Ele também é design para continuar crescendo, ele também é design para continuar trazendo uma performance muito boa para o mercado. E é um ETF que eu acho bastante importante você ter se você não faz cherry picking dos seus estoques, porque as empresas de crescimento, essas grandes empresas, elas têm um histórico de crescimento em décadas. Então as empresas são sólidas, elas criam revenue, ou seja, elas trazem um capital gigantesco e apesar de, eventualmente, a gente teve um caso inédito, a gente teve na última quinta-feira o earnings dessas empresas, Apple, Google e Amazon reportaram no mesmo dia, e todas elas reportaram, foram reports não abaixo do esperado, não foi o que a gente esperava, mas a gente continua vendo uma recuperação e desse tipo de empresa muito rápida. E o flow de investimento continua sendo muito grande. Então é um ETF interessante de você ter pelo menos na minha opinião. E obviamente que eu falo tudo aqui é para fins de educação, entretenimento. Você tem que tomar a sua decisão, você tem que ver qual é o seu grau de conforto em exposição a esse tipo de ETF. Eu acho que é importante que você saiba que no caso do Nasdaq existe mais volatilidade. Ele também é um ETF muito usado para trade, porque ele também é muito líquido, existe muitas transações diárias nele, facilita demais, obviamente, se você quiser fazer um swing trade, se esse for seu interesse eventualmente. E o interessante na caminhada do investidor é que você sempre começa, mas quase sempre você começa mais conservador, você começa escolhendo o que for mais sólido, o que for mais estável. Não, deveria ser assim. Eu estou falando na maioria das vezes que as pessoas começam certo, que é uma minoria das vezes. Eu sempre falo assim, que toda pessoa deveria começar certo, começar do jeito que tem funcionado no decorrer das décadas, do século, na verdade. Isso infelizmente não é verdade, mas quando você começa do jeito certo, você tende a escolher o que é um pouco mais estável e você tenta evitar o que é um pouco mais volátil. E volatilidade, ela mexe muito com nossas emoções.
ela mexe muito com o nosso estômago. Um exemplo disso no ano de 2022, por exemplo. Se você tivesse comprado o QQQ em 21, você ia ver em um ano uma queda de 30% nesse seu investimento, você realmente ia ter ficado. Eu imagino, se você não tivesse experiência passada nesse mercado, você podia ficar bastante perplexo, mas de novo, por causa da volatilidade, por causa das características, por isso que é importante você entender as características de cada um desses, por isso que eu estou tentando explicar, o vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque eu quero explicar para você realmente entender as características desses ETFs. Então, no Nasdaq, no QQQ, você vai ter um pouco mais de volatilidade, mas você vai ter um retorno também bastante considerável. E essa volatilidade vai continuar, porque as empresas de tecnologia, uma coisa interessante delas, que elas vivem muito num ambiente de trial and error. Elas tentam coisas novas, porque é novidade, estão trazendo coisas assim que talvez não tenham nenhum tipo de referência no mercado ainda. Elas são os líderes, então eles trazem coisas novas para ser testadas. Às vezes as coisas funcionam, às vezes as coisas não funcionam tão bem. Ou às vezes as coisas funcionam, mas elas passam por um processo evolutivo muito rápido. Então, esse processo evolutivo muito rápido ele tem um custo associado. Quando você, por exemplo, se você tem uma empresa que fabrica, não sei, cabo de telefone, cobre, borracha, plástico, você tem um número determinado de commodities que você precisa, você tem máquinas que fazem isso, e isso são coisas que são necessárias para a sociedade em geral, e é feito constantemente, você não precisa de um processo altamente evolutivo para fazer isso, ou para fazer uma camisa, para você fazer um boné, para você fazer um anel, alguma coisa do tipo. Mas quando você está fazendo uma coisa que é de altíssima tecnologia, de ponta, de vanguarda, você está sempre criando sistemas novos, departamentos novos, você está treinando gente nova, então tem um custo associado com isso. Isso justifica, primeiro, porque o dividendo é mais baixo, e justifica também por que acontece essa oscilação, e obviamente que isso é um dos reflexos por que essas empresas continuam crescendo e continuam sendo os pontos de referência nas indústrias que elas representam de tecnologia. E deixa eu abrir um outro parênteses aqui, porque eu acho que esse também é muito importante, eu vou falar mais, eu já estou quase chegando ao fim, mas quando você está falando de inovação de tecnologia, é muito bom, seria muito bom se você conseguisse acertar o que vai dar certo lá na frente, mas isso não é uma prerrogativa, pelo menos na minha opinião, humana, a gente não sabe o que é o futuro. Eu lembro que alguns anos atrás falava-se muito em investir em lítio, empresas relacionadas ao commodity, empresas relacionadas a minas de lítio, tudo que você puder imaginar. Eu tive um episódio que pessoas viravam para mim e falavam assim, porque eu sou aquele cara que todo mundo fala, eu tive uma ideia de trade, deixa eu falar com o Bruno, trade de investimento, deixa eu falar com o Bruno, pelo menos na minha bolha, na minha comunidade. O pessoal falava, a gente tem que entrar em lítio. Eu tive uma conversa assim, essa eu não esqueço, com um grupo de pessoas. Eu falava assim, ok, por quê? Porque lítio vai ser o futuro, por causa da revolução renovável, de energia renovável, tudo está virando green, carro elétrico, isso elétrico, então lítio é o futuro, a gente tem que investir nisso. E o que você acha? Eu falei assim, olha, eu acho que lítio tem uma possibilidade, vai ter uso, tem uso na indústria, obviamente, mas isso não quer dizer muito para mim. Como não? Eu falei assim, você tem que investir, a pessoa insistia aquela coisa toda. Eu falei assim, ok, você quer investir em lítio? Então me fala, qual empresa? Qual estoque? Qual estoque eu devo escolher para eu ter um retorno do meu dinheiro que seja considerável? Qual a estratégia que eu posso usar? Qual a seleção que eu posso usar? De que empresa que eu posso saber que eles têm um plano, um business plan aceitável, que eles têm um balance sheet, que a economia, as finanças estão no lugar, que a liderança da empresa está bem estruturada, tem realmente um plano de conseguir mais revenue, de mais income, mais dinheiro entrando. Tem um público consumidor, tanto para o produto, para o serviço que já está estabelecido. Onde está essa empresa? Eu preciso saber disso primeiro. Eu não posso simplesmente comprar a primeira que me aparecer, porque você pode ter uma empresa que tem duas empresas da mesma indústria, duas empresas com projetos muito bons, e uma pode funcionar e outra pode não funcionar por várias dessas questões que eu citei aqui. Então as coisas não são simples assim. Então quando você investe em bons projetos de tecnologia futura, é muito, pelo menos na minha opinião pessoal, faz muito mais sentido prático, é isso que o smart money, isso que investidores sofisticados fazem. Eles esperam, eles não precisam pegar a onda quando ela está começando, eles podem pegar ela na metade.
e ainda tem a outra parte para crescer, mas quando você escolhe na metade, isso quer dizer que você escolheu baseado em fatos palpáveis, você tem uma razão para você investir nisso. Então, empresas de tecnologia, de um modo geral, isso é super importante que você faça essa pré-seleção. Quando você escolhe estoques como um ETF como o QQQ, obviamente você está comprando exposição nas 100 maiores. Eu acho que é um ETF interessante para você ter. Tá aí a informação, você não vai esquecer mais. QQQ, acompanha o Nasdaq 100 e vamos para o último. E o último dos nossos ETFs que acompanha o Broad Market é o IWM, que acompanha o Russell 2000. Como eu disse, esse é um índice das empresas de capitalização menores. Então, ele é all over the place. Ele tem todos os tipos de empresa, consumer staples, de saúde, de materiais. Então você tem assim, cíclico, você tem um monte de empresas representadas, é um mixed bag, tem um pouquinho de tudo. Por conta disso, algumas empresas também pagam dividendos, ele tem um dividend yield de 1,48, basicamente 1,5%, considerável. A performance dele não é tão boa quanto os outros, ele tem uma performance média por volta de 5% ao ano, porque infelizmente quando você está começando a falar de empresas menores, nem todas elas conseguem chegar ao final. Nem todas funcionam, nem todas têm uma lucratividade considerável, nem todas são bem administradas, o valuation na maioria das vezes não está no lugar certo. É um ETF muito usado para trade também, bastante líquido, mas ele cabe em certos portfólios, principalmente em certos períodos do grande ciclo econômico. Então existem períodos onde existe uma tendência de investimento mais pesado nessas empresas de small caps, então você pode considerar ele como uma parte do seu capital para o seu portfólio. Eu, particularmente, não é um que eu tenha. Eu acompanho muito o IWM para trade. Eu consigo ver a razão, porque alguns money managers têm a IWM nos portfólios. Eu acho que ele pode ser um bom complemento, dependendo dos seus objetivos pessoais, obviamente. Mas é bom você saber porque ele dá um exposure um pouco maior nos small caps. E como eu disse, a gente teve ciclos onde os small caps foram beneficiados. Geralmente no começo e no meio de bull market, eles tendem a ter assim, um trust, assim, de serem colocados assim, numa posição de crescimento bastante considerável. Mas como a gente está chegando no final do vídeo, eu quero falar uma coisa para vocês. Isso tudo que eu falei para vocês, eu espero que tenha ajudado mais uma vez. Se você gostou, se você acha que está te ajudando, se os vídeos estão te ajudando, eu sei que o nosso canal não é muito popular ainda. Um dia eu espero que as pessoas vejam o valor da informação que está sendo passada em relação ao mercado americano, mas isso não é importante. Deixe seu comentário mais uma vez. Mas isso que eu falei foi o jeito mais simples, simplificado, um jeito simplificado de qualquer pessoa que tiver interesse e tiver uma conta de investimento que te dá acesso ao mercado americano e você sabe, não sei o que fazer, não sei nem por onde começar. There you go, agora você sabe por onde começar. Então, que é um jeito simplificado, não tem a menor dúvida. Agora, minha pergunta para vocês é a minha pergunta. É a melhor maneira? E a minha resposta é muito simples, não é a melhor maneira. É uma boa maneira, sem dúvida, é um bom começo. São todos esses ETFs, são ETFs que eu acho que você tem todos eles, principalmente os três, os 4 primeiros, têm benefícios e eles fazem sentido na carteira da maioria das pessoas de você ter para longo prazo. Mas imagina só, pensa comigo. Você sabe, por exemplo, o S&P 500, são 500 estoques, são 500 empresas, são mais de 500 estoques na verdade, porque tem umas empresas que tem uma denominação de estoque A e B, não é assunto para esse vídeo, para não confundir ninguém. Mas se você conseguisse escolher as 5 melhores de cada um desses, as 10 melhores de cada um desses, essa sua diversificação não faria muito mais sentido? Lógico que faria. Porque se você escolher as melhores das melhores dentro desses índices, dentro das indústrias e dentro dos setores, o seu retorno pode ser exponencialmente muito, muito maior do que esse retorno que eu falei para vocês, que vai estar numa média, na pior das hipóteses, no caso do IWM, por volta de 5%, na melhor das hipóteses, no caso do Nasdaq, por volta de 12% ao ano, apesar do Nasdaq ter essa volatilidade, então deixa isso bem claro, tem que ter estômago. Mas se você aprende a selecionar o melhor do melhor, o seu retorno médio é muito maior, é uma das máquinas, dos dispositivos melhores para você acelerar os retornos dos seus investimentos. Para o período que você imagina de 20, 30 anos, você conseguir encurtar ele. É possível, de um jeito racional, as coisas não acontecem da noite para o dia, mas existe uma maneira melhor e você sempre está me esforçando para trazer
esse tipo de conteúdo para cada um de vocês que acompanham o canal aqui. Mais uma vez eu peço para vocês, se você gostou, deixe o seu like. Um comentário positivo, ótimo. Negativo, não gostou, não tem problema também. Eu posso tentar melhorar e evoluir. Considere o nosso canal como uma fonte de referência para você, em termos de mercado americano. Eu espero ver vocês depois no próximo. Não, nesse que eu falo no final. O que eu falo no final? Eu falo assim, eu vejo vocês de novo, se Deus quiser, na próxima.